Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu escolhi para vocês uma amostra Vagonite bem bonita, bem delicada, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui estou utilizando a linha Cleia 1000, escolhendo duas cores, uma mais clara e uma mais escura, para eu conseguir fazer o efeito visual que eu quero no meu trabalho. Mas você pode fazer um degradê, pode fazer ele todo de uma cor, a combinação é você que escolhe e a linha que você vai bordar também. Esse modelo tem 49 quadradinhos de altura, então é um modelo para você bordar em seus barrados de toalha. Eu vou fazer aqui uma amostra em um pedaço de tamine comum, que é aquele tamine maior, e vocês podem seguir esse mesmo passo a passo, bordando uma amostra ou bordando direto no barrado da sua toalha. Todas as medidas de linha vão ficar marcadas aqui embaixo, e você vai iniciar encontrando o centro do seu tecido. Então, você vai dobrar tanto na altura quanto na largura, e vai encontrar a trama do centro, a trama horizontal. Então, nosso desenho fica bem centralizado, ó, você precisa encontrar primeiro a trama da horizontal. Então, agora eu vou aproximar bem. Assim que você encontrar a trama horizontal do centro, a sua contagem começa a partir da trama vertical, ó, do lado desse quadradinho, um quadradinho ao lado. O vagonite ele é bordado somente sobre as tramas verticais. E a partir dessa trama, você vai contar mais duas para o lado. Então, vão ser 3 tramas para a sua direita. 1, 2, e você começa a bordar na terceira trama. Então, essa contagem é só para o nosso desenho ficar bem centralizado. Divide a linha, vamos bordar um lado, depois o outro. Você começa agora contando, ó, todos os quadradinhos. Um quadradinho à frente, você vai contar 1, 2, 3, vai bordar no quadradinho 4, e um quadradinho à frente. Nós vamos ficar com essa linha, ó, mais inclinada. Agora, mais uma vez, um quadradinho à frente, você conta 4. 1, 2, 3, 4, ó, contando todos os quadradinhos. E também vai bordar 2. Borda o quadradinho 4 e mais uma trama à frente. Agora, nós vamos mudar a direção, mas a contagem ainda é a mesma. Um quadradinho à frente, conta 4, agora para baixo. 1, 2, 3, 4... borda a trama do quadradinho 4 e mais uma trama à frente. E uma última vez, um quadradinho à frente, 1, 2, 3, 4, borda o quadradinho 4, e agora você vai fazer uma linha reta, bordando 11 tramas. Assim que você bordar as 11 tramas, nós vamos fazer agora outro desenho. Vão ser 2 tipos de desenho. O segundo desenho, você vai contar a partir dessa trama, da última trama que você fez, você vai pular uma trama na vertical, agora contando somente as tramas verticais. Pula uma, pula 2, você vai bordar a terceira trama e mais 2 tramas à frente, ó, vão ser 3 tramas. Então, você vai ficar com essa linha maior. Vai pular 2 tramas verticais, borda na terceira e borda 3 tramas. Agora, mais uma vez. Nessa mesma reta, você pula uma trama, pula a segunda, na terceira, dessa vez você vai bordar 2. Agora, a gente muda de direção de novo. Na mesma reta, pula uma trama, pula a segunda, somente as verticais, e aqui embaixo você borda 3. Mais uma vez, na mesma reta, pula uma trama, pula a segunda, na terceira, agora você vai fazer a reta com 11 tramas de novo. Assim que você bordar as 11 tramas, você vai fazer aquele primeiro desenho. Você vai intercalar. Você vai fazer um desenho desse menor, depois faz um desse maior, vai intercalando. E sempre com uma linha de 11 entre eles. Então, agora é aquela contagem de todos os quadradinhos. Um quadradinho à frente, 1, 2, 3, 4, borda 2. Mais uma vez. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4 quadradinhos para cima, borda 2. Agora, você desce um quadradinho à frente, 1, 2, 3, 4, borda 2. E vai fazer isso em todo o comprimento. Chegou ao final do seu barrado, termine em linha reta e vai fazer o arremate dentro da bainha. Para fazer o arremate, é só você entrar com a sua agulha em linha reta, entrando aqui dentro da bainha, depois vira sua agulha, passa por dentro da bainha, por um espaço, pode passar por um espaço grande para sua linha ficar bem presa, e depois corta próximo.
Se você não quiser que seu desenho termine pela metade, quando você chegar próximo ao final aqui do seu barrado, você pode terminar apenas em linha reta. Então, aqui vai de acordo com o seu gosto, o importante é você terminar os dois lados da mesma maneira. Agora, a gente volta para o centro, a gente fez aquele desenho menor aqui no centro. Então, agora, você vai fazer 11 tramas para o outro lado. Essa aqui já é a primeira, então, é só você fazer mais 10 tramas agora para o outro lado. Assim que você fizer a linha de 11 tramas, vamos fazer agora aquela ponta maior. Então, contando somente as tramas verticais agora. Você pula nessa mesma carreira, pula uma, pula duas, na terceira trama você borda 3. Agora, mais uma vez, nessa mesma reta, pula uma trama, pula a segunda, na terceira trama, borda 2. Então, esse desenho aqui você conta somente as tramas verticais. Agora, muda a direção. Na mesma reta, pula uma, pula 2, na terceira trama, borda 3. Agora, mais uma vez, na mesma reta, você pula uma, pula 2, na terceira, você de novo vai fazer a reta com 11 tramas. Depois que você fez as 11 tramas, agora a gente vai fazer aquela ponta menor. Então, sempre intercalando. Um quadradinho à frente, conta 4 quadradinhos para cima. 1, 2, 3, 4. Borda no quadradinho 4, uma trama e uma trama à frente. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Então, na ponta menor, você conta todos os quadradinhos. E na ponta maior, somente as tramas verticais. Borda o quadradinho 4 e mais uma trama à frente. Agora, muda a direção. Um quadradinho à frente. 1, 2, 3, 4. Borda o quadradinho 4. Mais uma trama à frente. E você vai seguir o mesmo passo a passo que você fez aqui no início. Então, essa carreira é só você ir intercalando. Uma ponta menor, uma ponta maior. Fazendo isso em todo o comprimento, sempre com uma linha de 11 tramas entre elas. Agora, nós vamos repetir essa primeira carreira também para o outro lado. Então, você pega a mesma quantidade de linha, começa passando pelas mesmas 11 tramas, pode ser do centro, pode ser da lateral, você escolhe a maneira que você acha mais fácil. Só passar pelas mesmas 11 tramas, e agora você vai acompanhar o desenho de cima. Quando você chegar nessa ponta maior, faz o mesmo passo a passo agora para baixo. Pula uma trama, pula a segunda, na terceira borda 3. Agora, mais uma vez, na mesma reta, pula uma trama, pula a segunda, na terceira vai bordar agora 2. Muda a direção, pula uma, pula 2, borda 3. E agora, você volta naquela carreira principal, onde, de novo, você vai passar pelas 11 tramas. Então, olha que desenho fácil. Um desenho fácil de você acompanhar, você que está iniciando no vagonete. Tenho certeza que você vai conseguir fazer. Passou pelas 11 tramas, vamos repetir o desenho menor. Então, agora, vamos contar os 4 quadradinhos. Um quadradinho à frente, 1, 2, 3, 4. Borda o quadradinho 4. E um quadradinho à frente. Agora, de novo, um quadradinho à frente, 1, 2, 3, 4, borda o quadradinho 4 e mais um quadradinho à frente. Agora, muda a direção. Um quadradinho à frente, 1, 2, 3, 4, borda o quadradinho 4 e mais um à frente. Fez as duas vezes, agora você volta na carreira de 11 e passa pelas mesmas tramas. E também vai fazer isso em todo o comprimento. Você vai vir acompanhando todos os desenhos, ó, sempre fechando os balõezinhos, seguindo o desenho que você já fez na primeira carreira. Agora, vamos fazer a segunda carreira. A partir dessa carreira, você pode bordar comigo todas as carreiras de um lado e depois espelhar do outro, ou a cada carreira que eu bordar, você borda um lado, pausa o vídeo e borda o outro, seguindo o mesmo passo a passo. Você escolhe a maneira que você acha mais fácil. Como o nosso desenho tem muita repetição, então nós vamos fazer... Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como bordar o desenho seguindo essa ponta, depois seguindo a outra ponta menor. Então, eu vou fazer o passo a passo dos dois desenhos.
O resto é só repetição, é um desenho fácil de você acompanhar. A segunda carreira ainda vou utilizar a mesma cor, a cor mais escura. E você inicia em qualquer carreira dessas carreiras de 11. Pode ser do centro, pode ser da lateral. Vai escolher essas duas primeiras tamas do seu lado direito. Na carreira de baixo, entre elas, você tem uma tama. Você vai fazer aqui uma linha reta com 10 tamas. Assim que você bordar as 10 tamas, nós vamos fazer o passo a passo desse desenho menor. Agora, o passo a passo ele é bem fácil. Você escolhe essas duas tamas. Na carreira de baixo, você borda uma tama antes e uma tama que fica entre essas duas. Agora, na outra ponta, a mesma coisa. Você tem essas duas tamas. Na carreira de baixo, você borda uma tama antes, uma tama que fica entre as duas e uma tama depois. Vai bordar 3 tamas aqui na ponta. Agora, muda de direção. Você tem aqui essas duas tamas, entre elas você borda uma tama e uma tama à frente. Depois você volta naquela carreira de 11, entre as duas primeiras, na carreira de baixo você borda uma tama. Então, esse é o passo a passo que você vai fazer nessa carreira menor. E depois vai fazer aqui a linha reta com 10 tamas. Então, esse é o passo a passo que você vai fazer em todas as pontas menores. Agora, você faz a linha com 10 tamas para chegar no outro desenho. Chegou naquela ponta maior, o nosso passo a passo é bem parecido. Você tem essas 3 tamas que você bordou aqui na ponta. Então, para a gente não fazer muita contagem. Você tem essas 3 tamas, na carreira de baixo, você borda uma antes, e 2 tamas que fica entre as tamas da outra carreira. 3 tamas também. Você pode contar 2 tamas e bordar na terceira, ou você segue essa carreira que você já bordou. Também é aqui a maneira que você achar mais fácil. A contagem é sempre a mesma, sempre pulando 2 tamas e bordando na terceira. Então, depois que você fez essas 3, mais uma vez, você pode pular 1, 2 e na terceira tama borda 3. Ou você escolhe a ponta, na carreira de baixo borda uma tama antes, uma tama que fica entre as duas e mais uma tama à frente. As duas contagens dão certo. Você escolhe a que você acha mais fácil. Agora, você volta naquela carreira de 3, entre as duas do lado direito, você vai bordar uma tama entre elas, a segunda e uma terceira tama. Ou pula 2 tamas verticais também. Agora, a mesma coisa, pula uma tama, pula a segunda, vem aqui naquela carreira de 11 e vai fazer de novo as 10 tamas em linha reta. Então, esse é o passo a passo que você vai bordar em todas as pontas maiores. Então, agora você vem acompanhando esse passo a passo em todo o comprimento do seu trabalho. Agora, vamos começar a terceira carreira. Na terceira carreira, eu vou utilizar a segunda cor. E começa do mesmo jeito, naquela carreira de 10, nessas 2 tamas do seu lado direito. Na carreira de baixo, você tem uma tama. Você vai fazer aqui uma linha reta com 9 tamas. Assim que você bordar as 9 tamas, esse é o passo a passo que você vai fazer na ponta menor. Nessas 2 tamas, na carreira de baixo, você tem uma tama que fica antes e uma tama que fica entre essas duas. Na próxima carreira, onde tem as 3 pontas, de novo, uma tama antes, só que dessa vez você vai bordar apenas 2 tamas. Nós vamos fazer mais uma ponta agora. Daquele mesmo jeito, contando os 4 quadradinhos. Um quadradinho à frente, você conta 1, 2, 3 e borda no 4º quadradinho. Vai bordar somente uma tama. Agora, você volta aqui embaixo, você tem essas 2 tamas. Na tama da frente, você vai bordar mais 2. Você vai fazer essa pontinha menor. Agora, volta aquela mesma contagem. Nas próximas 2 tamas, entre elas, você tem uma tama, borda essa tama e uma tama à frente. E agora, volta na carreira de 10, entre as 2 primeiras tamas. A tama entre elas é a primeira. De novo, você vai fazer aqui a linha com 9 tamas.
Nessa ponta maior, você ainda vai seguir o mesmo passo a passo. Seguindo a mesma reta, você pula uma, duas, na terceira tama você borda 3. Mais uma vez, pula uma, duas, na terceira tama agora você vai bordar 4. Agora muda de direção, você pula uma, duas, na terceira tama você borda 3. Mais uma vez a mesma reta, você pula uma, duas e volta naquela carreira principal, onde de novo você vai bordar 9 tamas. Esse é o passo a passo que você vai fazer em todas as pontas maiores. Para a quarta carreira, ainda vou utilizar a cor mais clara e começa do mesmo jeito. Todas as carreiras começam do mesmo jeito. Naquela carreira de 9, entre as duas primeiras tamas do lado direito, entre elas você tem uma tama, vai fazer agora uma carreira com 8 tamas. Então, o início de todas as carreiras é o mesmo. Então, vai fazer agora as 8 tamas. Assim que você bordar as 8 tamas, vamos começar o passo a passo do desenho menor. Ainda a mesma contagem. Você tem as duas primeiras tamas. Na carreira de baixo, borda uma tama antes e uma tama que fica entre essas duas. Mais uma vez, ó, nas próximas duas, na carreira de baixo, uma tama antes e uma tama que fica entre elas. Agora, você tem a ponta. Nessa tama aqui da ponta, ó, na carreira de baixo, você borda uma tama antes e uma tama depois da ponta. E agora, muda de direção. Entre essas duas tamas, você tem uma tama entre elas e uma tama à frente. Nas próximas duas tamas, mesma coisa. Na carreira de baixo, você tem uma tama entre elas e mais uma tama à frente. Agora, chega naquela carreira que você fez 9. Entre as duas primeiras tamas, na carreira de baixo, você tem uma tama e já começa a fazer a linha de 8 tamas em linha reta. Então, olha que trabalho fácil de você bordar. Tem uma contagem muito simples de bordar, bem rápido. Assim que você fizer as 8 tamas, vamos fazer agora a ponta maior. Do mesmo jeito, conta uma, duas, borda na terceira tama e vai bordar 3. Mais uma vez, pula uma, duas, borda na terceira tama, vou bordar apenas uma tama. Nessa carreira, você pode escolher, temos duas maneiras de fazer o bordado. Você pode apenas passar 5 tamas em linha reta, ou você pode fazer, ó, essa contagem. Borda apenas uma tama, pula uma, borda na próxima, pula uma de novo, borda na próxima. Você vai ficar com apenas uma tama bordada, essa linha solta. Aqui você escolhe qual maneira você acha mais bonito. Se você não quer deixar essa linha solta, é só passar por 5 tamas. Agora, muda de direção de novo. Pula uma tama, pula a segunda, borda 3. Mais uma vez, pula uma tama, pula a segunda, chega na carreira principal, onde você vai bordar as 8 tamas e também vai fazer isso em todas as pontas maiores. Para a carreira 5, ainda vou utilizar a cor mais clara e começa do mesmo jeito. Escolhe aqui a carreira que você fez 8, entre as duas primeiras, na carreira de baixo você tem uma tama e vai bordar aqui uma linha reta com 7 tamas. Assim que você bordar as 7 tamas, vai fazer agora a ponta menor. O passo a passo para a ponta menor vai ser esse. Entre as duas primeiras tamas, você tem uma tama antes e uma tama que fica entre elas. Ó, o mesmo passo a passo. Mais uma vez, nas próximas duas, você tem uma tama antes e uma tama que fica entre elas. Nessa ponta, você tem também as duas tamas, você borda uma tama antes, uma tama que fica entre as duas da ponta e uma depois, 3 tamas. Agora, muda de direção. Nessas duas primeiras aqui de baixo, entre elas você borda uma e a da frente. Nas próximas duas, mesma coisa.
tem uma tama entre elas e uma tama depois. Entre as duas tamas daquela carreira de 8, entre elas, você começa a fazer a carreira com 7 tamas. Olha que fácil, é só repetição esse trabalho, não tem segredo, bem fácil de bordar. Fez as 7 tamas, vamos fazer o passo a passo do desenho maior. Na mesma contagem, pula uma tama, pula a segunda, borda 3. Mais uma vez, pula uma tama, pula a segunda, borda apenas uma. Se você estiver bordando todas as tamas, é só fazer uma linha com 6 tamas. Se você estiver fazendo como eu, deixando essa linha maior, você faz aquela contagem de pula uma tama, dessa vez você borda 2, pula uma tama de novo, borda uma. Você tem, ó, esse resultado. Agora, vamos mudar a direção. Então, pula uma, pula 2, na terceira tama você borda 3. Mais uma vez, você pula uma, pula 2, na terceira você faz a linha de 7. E também vai fazer isso em todas as pontas maiores. Para a sexta, vou utilizar a cor mais escura. Começa do mesmo jeito. Entre as duas primeiras tamas, a carreira de 7, na carreira de baixo, agora você vai fazer uma carreira com 6 tamas. Assim que você bordar as 6 tamas, você vem nas duas primeiras tamas, borda uma tama antes e uma tama que fica entre elas. O mesmo passo a passo. Nas próximas duas, uma tama antes e uma tama que fica entre elas. Naquela ponta onde você fez 3, você começa uma tama antes, só que vai bordar apenas 2. E vamos fazer mais uma ponta. Agora, um quadradinho à frente, conta 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, borda o quadradinho 4. Agora, volta na carreira principal, onde você fez 2, e vai fazer mais 2 tamas à frente. Então, você vai ficar com essa pontinha. Agora, vamos mudar a direção. Entre as próximas duas, uma tama entre elas e uma tama à frente. Nas próximas duas, a mesma coisa, uma tama entre elas e uma tama à frente. E naquela carreira de 7, você tem as duas primeiras tamas, entre elas, você começa a fazer aqui a linha com 6 tamas. Então, esse é o passo a passo do desenho menor. Agora, vamos para a ponta. A ponta continua a mesma contagem. Pula 1, 2, borda na terceira tama vertical e vai bordar 3 tamas. Pula uma, 2, na terceira borda só uma. Entre aquelas duas do centro, você vai bordar uma tama que fica entre elas, se você escolheu deixar aquela linha maior. Senão, é só você vir bordando todas as tamas. Agora, você vai pular uma, 2 e vai bordar na terceira tama. Senão, você vem bordando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamas, se você estiver bordando todas as tamas. Agora, muda a direção. Pula 1, 2, na terceira borda 3. Mais uma vez, 1, 2, na terceira tama faz a linha reta de 6. E de novo vai fazer isso em todas as pontas maiores. Agora vamos começar a sétima carreira, ainda com a cor escura. Começando do mesmo jeito, você tem aquela carreira de 6, entre as duas primeiras do lado direito. Na carreira de baixo, você vai fazer agora uma linha com 5 tamas. Depois que você fez as 5 tamas, volta aquela mesma contagem. Entre as próximas duas tamas, uma tama antes e uma que fica entre elas. Nas próximas duas, você tem uma tama antes e uma que fica entre elas. Agora, mais uma vez, nessas duas tamas, uma tama antes e uma que fica entre elas. E na ponta, você vai fazer na carreira de baixo uma tama antes e uma tama depois, ó, da tama da ponta. Então, você tem esse resultado e agora muda de direção. Você tem essas duas tamas, entre elas você borda uma tama e uma tama à frente.
As próximas duas, a mesma coisa. Uma trama entre elas e uma trama à frente. Nas próximas duas, mais uma vez, uma trama que fica entre elas e uma trama à frente. E nas próximas duas, já é aquela carreira de 6, então você faz uma trama entre as duas primeiras e já faz uma linha de 5 tramas. Então, esse é o passo a passo que você vai fazer nas pontas menores. A ponta maior continua a mesma contagem. Pula uma, duas, na terceira você borda 3 tramas. Mais uma vez, conta 1, 2, na terceira borda só uma. Se você estiver bordando, deixando essa linha solta, nessa trama do centro, você borda uma trama antes e uma depois dela. Pula uma, duas, borda na terceira. Ou você passa aqui a linha reta. Chegou do outro lado, muda de direção, pula uma, duas, na terceira trama borda 3. Mais uma vez, na mesma reta, pula uma, duas, na terceira você vai fazer a linha reta com 5 tramas. E esse é o passo a passo que você vai ter em todas as pontas maiores. Agora, a oitava carreira, ainda vou utilizar a cor mais escura. E começa do mesmo jeito, você tem a linha de 5, entre as duas primeiras do lado direito, você borda uma trama entre elas e vai fazer aqui uma linha de 4 tramas. E o passo a passo continua o mesmo, você tem essas duas tramas, borda uma trama antes e uma que fica entre elas. A mesma coisa nas próximas duas, uma antes e uma entre elas. Nas próximas duas, uma trama antes e uma trama que fica entre as duas da carreira anterior. E aqui na ponta, você vai bordar uma trama antes, uma que fica entre as duas e uma depois, 3 tramas. Agora, muda de direção, entre essas duas, você borda a trama entre elas e uma frente. Nas próximas duas, uma trama entre elas e uma frente. Mais uma vez, entre essas duas, uma trama entre elas e uma trama à frente. E depois, nas próximas duas, já é aquela carreira de 5, onde entre elas você borda 4. Está pronto aqui o passo a passo daquela carreira, daquela ponta menor. Agora, vamos para o passo a passo da ponta maior. Ainda a mesma contagem. Pula uma, duas, na terceira trama vertical você borda 3. Mais uma vez, pula uma, duas, na terceira borda só uma. Entre essas duas, você borda apenas uma trama. Você pula uma, duas, 3, vai bordar agora na quarta trama. Ou passa em linha reta aqui em todas as tramas, se você não quiser deixar essa linha solta. Agora, volta a contagem. Pula uma, duas, na terceira trama borda 3. Pula uma, duas, na terceira trama faz a linha de 4. E depois continua esse passo a passo em todo o comprimento. Então, esse aqui é o desenho que você vai ter na ponta maior. Para a carreira 9, vou utilizar a cor mais clara. Começa do mesmo jeito, naquela carreira de 4, entre as duas primeiras do lado direito, você borda uma trama. E depois mais duas. Vai fazer aqui uma linha com 3 tramas. Agora, volta naquela mesma contagem. Tem as duas primeiras tramas, borda uma trama antes e uma trama entre elas. Nas próximas duas, uma trama antes e uma que fica entre elas. Nas próximas duas, uma trama antes e uma que fica entre elas. E aqui na ponta onde você fez 3 tramas, faz a mesma contagem. Você tem uma trama antes, só que você vai bordar só duas. E agora, nós vamos fazer mais uma pontinha. Então, contando todos os quadradinhos de novo. Um quadradinho à frente, conta 4. 1, 2, 3, borda no quadradinho 4. Volta naquela carreira principal, onde você bordou aqui as duas tramas. Então, na frente, você vai bordar mais 2 tramas. Então, você de novo vai formar aquela pontinha. E agora, volta a mesma contagem.
As duas tamas, borda uma tama entre elas e uma tama à frente. As próximas duas, uma tama entre elas e uma tama à frente. Entre as próximas duas, uma tama entre elas, uma tama à frente. Então, é só repetição. E depois, você volta naquela carreira de 4, onde você vai fazer as 3 tamas. Então, esse é o passo a passo do desenho menor. Agora, vamos fazer aquela ponta maior, que ainda é a mesma contagem. Pula 2 tamas verticais, na terceira você borda 3. Pula 1, 2, na terceira vai bordar só uma tama. Entre essa tama aqui do centro, você borda uma tama antes e uma depois dela. Agora, você conta 1, 2, 3 e vai bordar na quarta tama. Ou é só você passar aqui uma linha reta, se você escolheu não deixar essas pontas soltas. E agora, faz a mesma contagem mudando de direção. Na mesma reta, pula 1, 2, borda na terceira tama e vai bordar 3. Mais uma vez, na mesma reta, você pula 1, 2 e vai bordar 3 tamas. Então, esse é o passo a passo também, que você vai fazer na carreira maior, também vai fazer isso em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a carreira 10, que é a nossa última carreira. Vou utilizar também a cor mais clara. Inicia naquela carreira de 3 tamas, entre as duas primeiras do lado direito, você borda uma tama abaixo e vai fazer uma carreira com apenas 2 tamas. E agora, voltamos na mesma contagem, na ponta menor. Entre as duas, você borda uma tama antes e uma tama que fica entre as duas. Nas próximas duas, também, uma tama antes e uma que fica entre elas. Nas próximas duas, uma tama antes e uma que fica entre elas. Então, ó, é só repetição, olha que simples. Nas próximas duas, uma tama antes e uma que fica entre elas. Assim que chegar na ponta, na carreira de baixo, borda uma tama antes e uma depois da ponta. Agora, volta nessas duas, entre elas você borda uma tama e uma tama à frente. Nas próximas duas, entre elas, borda uma tama e uma tama à frente. Nas próximas duas, também, uma tama entre elas e uma à frente. Nas próximas duas tamas, uma tama entre elas e uma à frente. E lá naquela carreira de 3, agora você borda 2. Olha que fácil. Então, você tem esse resultado na ponta menor. E a ponta maior, a gente continua no mesmo passo a passo. Pula 1, 2, borda na terceira tama vertical, vai bordar 3 tamas. Pula 1, 2, borda uma tama na terceira. Você tem aquelas 2 tamas, você borda uma entre elas. Agora, você conta 1, 2, 3, 4, borda na quinta tama, só uma tama. Se você quiser também, é só passar uma linha reta, bordando todas as tamas. Quando você estiver bordando, deixando essa linha solta, toma cuidado na hora de puxar para o seu tecido não ficar enrugado. E agora muda de direção. Pula 1, 2, borda na terceira tama, borda 3. E mais uma vez, você pula 1, 2, borda 2. E esse é o resultado da sua ponta maior. O tamanho das duas, ó, vai mudar. A sua ponta menor vai ficar mais alta do que a outra. Então, se você vê que uma ficou maior que a outra, não está errado. Essa ponta menor, ela fica mais alta do que a outra. E está pronto aqui o passo a passo. Então, agora é só você espelhar, copiando esse mesmo passo a passo para o outro lado. Se tiver dificuldade, só virar o seu trabalho e seguir o passo a passo a partir da segunda carreira. Então, aqui eu já deixei um trabalho pronto para mostrar para vocês. Então, deixa eu aumentar aqui. E assim que você bordar todas as carreiras, você tem esse resultado. Então, olha que trabalho diferente, olha que resultado visual mais lindo que você tem. É um trabalho muito fácil de bordar, são sempre as mesmas repetições, então é uma contagem muito simples. É um trabalho que eu tenho certeza que você vai gostar de bordar, que você vai conseguir bordar trabalhos lindos com esse modelo. Então, essa foi nossa aula de hoje.
o modelo Vagonite para barrados e toalha. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas. E também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente, para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Toda quarta, às 6 horas da tarde, tem uma mostra Vagonite. E todo sábado, 1 hora da tarde, tem uma mostra de técnicas variadas. Então, eu estou sempre pesquisando e procurando modelos novos para trazer aqui para vocês. Então, tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.